Oi, sou o pastor Alessandro, pastor da Oitava Igreja Presbiteriana de Londrina. Eu gostaria de conversar com você um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos vivendo, quarentena, coronavírus. Eu gostaria de olhar para um texto conhecido da Palavra de Deus, que fala das tentações que Jesus sofreu logo após o seu batismo. Eu queria trazer para hoje, para esse momento que nós estamos vivendo. Então vamos conversar primeiro a respeito da primeira tentação de Jesus ali naquele momento e ver como que a gente pode aplicar a nossa realidade hoje. Lá no texto de Mateus, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma das coisas que nós temos percebido é que as pessoas estão ansiosas, achando que vai faltar comida em casa. Vão perder emprego, o salário não vai dar, tudo por causa dessa crise que nós temos vivido. Mas olhe para esse texto. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Deus e se fez homem e veio para a nossa salvação, para nos reconciliar com o Senhor. Ele foi levado aqui não pelo diabo, não por um inimigo, mas pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo, diz o texto, o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus para aquela situação, para que ele fosse tentado pelo diabo, porque Deus tinha um propósito para o homem Jesus naquele momento. E é interessante que Jesus, então, após jejuar, ficar 40 dias e 40 noites sem comer, diz o texto que ele teve fome. E qual foi a tentação do diabo? Se você é o Filho de Deus, dá ordem para essas pedras, elas vão virar pão, e aí você se alimenta. Veja só aonde o diabo quis pegar o Filho de Deus agora como homem ali naquele momento. E como 100% homem, ele teve fome sim. E o diabo tenta Jesus ali naquele momento de fome, de dificuldade. Mas a resposta de Jesus é clara. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que vem da boca de Deus. Meu querido, nesse momento, se o teu emprego está em jogo, se o dinheiro que está entrando é menos do que o normal, não deixe o diabo te tentar. O diabo vai falar muitas coisas no seu ouvido, dizendo, o dinheiro não vai dar, vai faltar comida para você, para tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos e filhas, vai ser uma necessidade como nunca antes. Desista desse Deus, desista dessa fé. Ele está te deixando sem comida, você está passando fome, você tem que fazer algo diferente. Assim como o diabo tentou o próprio Filho de Deus, na pessoa, no homem Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele também está te tentando. E talvez você esteja aceitando a proposta dele. Você, quem sabe, já está pensando em negociar algumas coisas. Já se tornou uma pessoa que vive murmurando em Facebook, um WhatsApp para as pessoas, dessa situação, do que você está passando, já não sabe mais o que vai fazer, como se Deus estivesse no céu, distante e te abandonado. Como se você tivesse que fazer um milagre pela tua própria força para mudar essa realidade, como se Deus tivesse perdido o controle e você estivesse vivendo uma situação caótica, uma situação de desespero com um Deus distante. Não, querido, é isso que o diabo quer, que você acredite. A tua vida não está no teu pão ou no teu trabalho em primeiro lugar, mas está no Deus que é fiel, no Espírito Santo que
Ele mesmo te conduziu para esta experiência agora, quem sabe de necessidade, de carência em algum sentido, para que você fosse aperfeiçoado, santificado e a tua fé fosse renovada e fortalecida. É a tua chance agora de mostrar que vale a pena crer em Jesus, que vale a pena servir esse Deus. Dá este testemunho para os teus filhos. Está difícil? Ora junto com eles. Chama os filhos para sentar com você, com o teu esposo, com a tua esposa na hora da mesa ali. E agradece pelo alimento, pela fidelidade de Deus. Diga para eles: olha filho, nós estamos sendo privados de algumas coisas agora, mas Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo fiel. E nós não vamos nos corromper e perder a fé nesse Deus. Abra a palavra de Deus, porque nem só de pão, desse pão que você come, que vai matar a tua fome, que vai te satisfazer, mas a palavra de Deus, ela também te sustenta. Ensina para os teus filhos, caminha com eles neste momento. Usa esse momento de quarentena, nesse momento que o teu salário diminuiu, nesse momento que você está passando por algumas privações econômicas, para testemunhar de que Deus é Deus. E quando o diabo chegar para você, na tua casa, e falar blasfema contra esse Deus, tente achar outro meio, torne evidente que esse Deus não está sendo fiel a você e que você tem que fazer algo pelo teu próprio esforço para matar a tua fome. Querido, testemunha da fidelidade de Deus para o mundo, para a tua família, para as pessoas, de que o Deus que você crê, Ele pode permitir que você vá ao deserto, até que você passe alguma necessidade, mas Ele está ali com você. Até porque no final desse capítulo 4, depois das tentações de Jesus ali nesse deserto, versículo 11 fala assim: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus, o cuidado de Deus? Permaneça fiel a Deus. Não reclama em WhatsApp, não reclama disso ou daquilo, não fica murmurando como se Deus tivesse te abandonado, não se torne uma pessoa chata. Não evidencia a tua falta de fé, pelo contrário, se alimente da palavra de Deus, alimente a tua família da palavra de Deus, e que este momento de dificuldade seja um momento de testemunho, onde Deus vai ser glorificado. E creia que no momento certo, se Deus precisar, Ele enviará anjos para servir você e a tua casa. Creia na providência de Deus, creia no amor de Deus. Não escute a voz do diabo, não murmure, não reclame, e que a tua fé seja evidenciada, fortalecida e Deus glorificado na tua vida e na tua casa. Essa é a minha oração ao Senhor, que Ele te fortaleça, renove a tua fé e que você se torne uma pessoa que glorifica a Deus com o seu testemunho nesses momentos difíceis. E que a voz do diabo não seja escutada na sua vida. Que a murmuração e a reclamação não seja uma opção para você e para a tua família. Mas que vocês orem, se alimente da palavra de Deus e que o Senhor Jesus seja glorificado na tua vida e da tua família. Amém.